Olá, preciosas! A paz, boa tarde, mais uma sexta-feira no nosso encontro Mesa e Presença. E que prazer e que honra estar aqui com vocês em mais um encontro com um tema muito gostoso que eu gosto muito, que hoje nós vamos falar sobre como montar uma tábua de frios. Final de ano chegando, depois de um ano tão acelerado, né? Nós vivíamos tão acelerados e nós fomos obrigados a desacelerar um pouquinho. Passamos por essa pandemia, tantas dificuldades, tantas coisas. Um ano a qual nós fomos obrigados a pararmos, olharmos para dentro de nós, refletirmos, olhar para dentro da nossa casa e realmente ver aquilo que há de melhor, mais precioso nas nossas vidas. E depois de um ano desse, né, tanto aprendizado, tantas coisas, nada mais importante do que agradecermos a Deus, passarmos a virada do ano, a passagem do ano em agradecimento, porque se nós estamos aqui ainda, se nós estamos aqui, o Senhor nos permitiu com saúde, com livramento e com cuidado. Quero dizer a todas vocês que já estão aqui, a Maria, a Tânia, a Isa, seja muito bem-vinda a todos vocês, Gislaine, um prazer enorme ter vocês aqui, muito bem-vindas aqui no meu lar, na minha casa. Eu já peço licença para entrar dentro da casa de vocês, enquanto o Insta vai avisando as pessoas que essa live começou. Eu vou deixar aqui nos comentários o tema dela fixado, para quem for entrando já ir se atualizando do tempo. Tânia, muito bem-vinda. Deixa eu marcar aqui, mesa e presença. Como montar uma tábua de frios. Uma tábua de frios. Deixa eu deixar fixado e peço para vocês também já ir me ajudando a compartilhar essa live e mandar para mais pessoas. Ai, peraí que tô escrevendo errado. Tábua de frios. Envie essa live para mais pessoas, para que elas possam participar com a gente desse bate-papo, dessa conversa boa, agradável, que vai ser muito legal hoje, pessoal. E como estava dizendo, hoje, o último dia do mês, né? 30 ou tem 31? Não sei, último dia ou um dos últimos dias do mês, ou novembro chegando, e a gente já começa a refletir, pensar no final do ano, fazer as nossas análises de como foi esse ano, de como será o próximo. E o meu coração é só de gratidão. Como eu estava falando, embora nós tivemos um ano ao qual nós fomos obrigados a pararmos, né? Obrigados a desacelerar um pouquinho, eu vejo pelo lado bom que o Senhor nos permitiu, nos deu a oportunidade de olharmos para dentro de nós, de olharmos para dentro da nossa casa, refletir sobre o que realmente importa, tirar um pouquinho o pé do acelerador, conseguir enxergar coisas que com a correria do dia a dia a gente não conseguia enxergar. Valorizar as pequenas coisas, valorizar o pouco, né? O essencial. Aprendemos que nós não precisamos de muito para ser feliz, mas nós precisamos daquilo que é mais essencial, a nossa família, os nossos filhos com saúde e na presença do Senhor. Então, gratidão para celebrar a vida, gratidão por tudo que o Senhor tem feito, porque nós estamos aqui conversando, porque o Senhor preservou a nossa saúde. Tantas famílias vivendo luto, passaram por processos difíceis, tristes, e nós estamos aqui com a oportunidade de aprendermos um pouco mais, de tirarmos lições boas no meio das dificuldades. Então, por que não planejarmos, né? Se nós chegamos até aqui, encerrar esse ano com gratidão, celebrando a vida e cuidando de quem a gente mais ama, que é a nossa família. Esse ano será uma celebração com certeza diferente, uma celebração mais íntima, as pessoas vão estar mais reunidas entre família, não vai ter muita aglomeração.
até porque nós não sabemos como que está o estado da pandemia. Aqui em Campinas, o prefeito já deu um alerta que parece que os casos, eles estão numa tensão maior, parece que os casos voltaram a subir, mas Deus é o Deus que nos guarda e que nos permite estarmos até aqui planejando, né? Mais o fim de um ano, agradecendo a Deus pelas conquistas, pelos aprendizados e pelas coisas novas que virão, e eu creio. Mas antes da gente começar a montar a nossa mesa, a nossa tábua, para receber os nossos, para alegrar os nossos visitantes, que eu tenho certeza que essa tábua vai encantar o coração, os olhos dos visitantes, e vocês vão ver que é muito fácil de fazer, você mesmo vai conseguir fazer na sua casa. Mas antes de nós começarmos a montar a nossa mesa, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão exatamente sobre isso que nós estamos falando, sobre o que realmente importa. Eu quero ler um versículo com vocês que está em 1 Crônicas, no versículo 7, que diz assim. Depois vocês anotam para ler, tá bom? Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão então respondeu: foste muito bondoso com Davi, meu pai, e me fizeste reinar em seu lugar. E agora, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse então a Salomão: visto que foi este o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, bens ou honras, nem morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar o meu povo, sobre o qual o constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, nem nenhum rei depois de você terá. E realmente, nenhum rei antes de Salomão, nem depois de Salomão teve tanta riqueza e sabedoria como o Senhor o entregou. E qual que é a nossa reflexão em cima dessa história da Bíblia de hoje? O que é que eu quero trazer para vocês sobre isso? Primeiramente, o reconhecimento de Davi, o reconhecimento de Salomão. Pensa como é gostoso iniciar algo novo da nossa vida nessa forma. Salomão estava iniciando o seu reinado, a sua função como rei, e não teria maneira mais gloriosa, mais grandiosa, de mais gratidão e honra do que começar o seu reinado com a presença, com a visita ilustre do nosso Pai, nosso Deus. E que honra! Salomão, me diga o que é que você quer que eu irei te dar. Já pensou? Essa semana eu estava assistindo um filme com meu filho Davi sobre o gênio da lâmpada, e ele ficava: mãe, você já pensou se a gente encontrasse uma lâmpada? Quais seriam os 3 desejos que você faria? E eu lhe pergunto, se o Senhor chegasse para você e te perguntasse: pede-me o que queres que eu lhe darei. Nesse momento, a primeira lição, o primeiro ponto-chave que eu quero fixar com vocês foi o reconhecimento do coração de Salomão. Ele sabia que Deus estava ali, que a presença do Pai estava ali por causa do legado do seu pai Davi. Ele reconheceu que aquilo era mérito, era promessa do Senhor se cumprindo, uma promessa feita ao seu pai Davi. E Davi deixou reinado para Salomão, Davi deixou bens, Davi deixou muitas coisas, deixou uma função de extrema importância de ser rei, um legado para ele exercer. Mas de todos os legados, de todas as heranças que Davi deixou para Salomão, não havia nada melhor, não havia nada maior, mais grandioso do que ter deixado a presença do Pai para Salomão. E muitas das vezes nós, como mães, nós batalhamos, nos esforçamos para colocar os nossos filhos em grandes escolas, em cursos,
queremos conquistar algo para deixar dos nossos filhos e nós nos esquecemos que não existe legado maior e mais rico para deixar para os nossos filhos do que a presença do Pai nas nossas vidas. E ali Salomão reconheceu: eu sei, Senhor, que o Senhor está aqui honrando um compromisso feito ao meu pai. Sou grato por isso. E ali ele faz um pedido. E ali o pedido que ele escolhe, como a Bíblia mesmo fala, ele não escolheu riquezas, ele não escolheu saúde, mas ele escolheu conhecimento e sabedoria. E aqui observem que ele faz um pedido específico, com uma direção para algo específico. Eu quero sabedoria e conhecimento para governar o seu povo, para governar esse povo que é muito grande e eu não seria capaz sem a tua presença de governá-lo sozinho. Então observem aqui a primeira lição, o legado que Davi deixou para Salomão, a presença do Pai, que se fez presente literalmente ali, a ponto dele poder ser abençoado de escolher qualquer coisa. Segundo ponto, ele escolhe algo específico. Ele pede conhecimento e ele pede sabedoria, mas ele pede para algo específico, para que eu saiba entrar e sair diante do povo, para que eu possa exercer com excelência o meu mandato de rei, que eu governe esse povo com excelência e com sabedoria. E naquele momento o Senhor concedeu a ele sabedoria e conhecimento. Sabedoria, de acordo com o dicionário, eu andei lendo, significa que é um substantivo, que quer dizer que uma pessoa tem a qualidade de sabedor, tem prudência, tem ciência, tem razão. É aquilo que você faz com o conhecimento adquirido. A sua sabedoria, aquilo que você faz. E conhecimento é algo que você adquire. Eu estudo para ter o conhecimento, a experiência de vida me traz conhecimento. E tem até um ditado popular que diz que inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E naquele momento ali o Senhor deu sabedoria e deu conhecimento a Salomão. Ele não precisou passar por um processo para adquirir a experiência. Ele, no primeiro dia de reinado dele, ele já tinha aquela bagagem do conhecimento, aquela bagagem de sabedoria. Tanto que o seu reinado, não houve-se guerras como no reinado do seu pai Davi, no anterior de Saul, não houve tantas mortes, porque ele já chegou com uma experiência adquirida que o Senhor deu. E foi um reinado que ele administrou com excelência, com sabedoria, com graça. E ali ele conseguiu aquilo que ele queria. Mas o ponto que eu quero chegar para vocês é sobre a oração específica, o pedido específico que Salomão pediu: sabedoria, conhecimento para administrar o seu povo. Naquele momento ele esqueceu de pedir sabedoria para administrar a sua vida, a sua casa e os seus. E aqui a importância dessas lives, desse encontro nosso toda sexta-feira, onde o nosso objetivo é incentivar a vocês a pararem, a olharem, a buscarem para dentro da sua casa com excelência. Pedir a Deus como prioridade o dom, a excelência da administração própria e da sua casa. Primeiramente nós temos que estar bem, primeiramente nós temos que cuidar dos nossos, administrar e governar a nossa casa, para depois então estarmos aptos a governar o povo de Deus, o ministério que o Senhor colocar nas suas mãos, os seus vizinhos, o seu local de trabalho, a sua igreja, a sua função como líder, como qualquer outra coisa. Primeiro, olhe para dentro de si. Salomão foi um excelente rei, uma sabedoria incrível, administrou como ninguém. O seu reinado nem houve guerras como os anteriores. Mas se nós lermos lá, voltarmos lá em 1 Reis 11:9, diz assim: o Senhor se indignou contra Salomão por ter desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes,
o Senhor se indignou contra Salomão, um homem tão sábio, um homem prudente, uma administração incrível, para administrar aquele povo numeroso que a Bíblia fala, se perdeu. Se perdeu quando ele desobedeceu, quando ele trouxe para dentro da sua casa mulheres, fez alianças com mulheres, a qual o Senhor Jesus já havia alertado para que não se envolvesse com essas mulheres dessas tribos, porque elas contaminariam o coração de quem se envolvesse com elas por causa da idolatria. E Salomão deixou-se levar pelo amor para essas mulheres e deixou seu coração se contaminar. Ele faltou com sabedoria na sua administração própria, na administração da sua casa. Um homem tão sábio deixou-se levar, errou, caiu, se contaminou o seu coração quando ele deixou de olhar e de administrar com excelência a sua casa. Talvez ele não tenha pedido, talvez ele não teve interesse sequer de pedir ao Senhor sabedoria para uma alta administração, sabedoria para governar a sua casa. E quando ele fez aliança com essas mulheres, a idolatria entrou no seu coração, a ponto do Senhor se indignar contra Salomão. E depois disso, a gente lendo a Bíblia, vocês veem o quão triste foi o final de Salomão, o quão terrível foi as coisas que aconteceu. E a minha pausa neste momento é para essa reflexão. Busque em primeiro lugar, busque como prioridade a administração da sua casa, a administração do seu lar. Nenhum sucesso fora, nenhum emprego maravilhoso, majestoso, de grande porte, nenhum sucesso lá fora vai compensar o fracasso dentro do nosso lar. Que possamos aproveitar sim esse momento de pandemia, esse momento que nós fomos obrigados a pararmos para olharmos dentro da nossa casa, olharmos como uma oportunidade que o Senhor Jesus está nos dando de rever as nossas prioridades, rever os nossos compromissos, rever a nossa administração, amar, cuidar dos nossos, deixar o legado que é a presença do Pai. Não há nada melhor, não há nada mais precioso que podemos deixar para os nossos filhos do que a presença, o conhecimento da verdade, a presença viva, real do nosso Deus, do nosso Pai dentro da nossa casa. Convide essa presença para estar com você. Peça ao Senhor Jesus hoje mesmo sabedoria, conhecimento para lidar com as situações dentro da sua casa, com as situações de conflito. Talvez você tenha algo para resolver, talvez você não está sabendo lidar com algumas situações, mas o nosso Deus é o Deus que dá sabedoria em abundância para aqueles que pedem, para administrar, para governar, para amar os seus filhos, seu esposo, a sua casa, aquele a qual Ele entregou nas suas mãos para cuidar. Que possamos olhar para dentro da nossa casa, que possamos olhar para dentro de nós neste momento e priorizar aquilo que o Senhor deixou para nós. E com isso, nada mais, nada menos melhor do que a gente planejar, administrar com carinho uma mesa para os nossos filhos, um momento de comunhão, de confraternização com o esposo. E hoje nós vamos falar aqui sobre como montar uma tábua de frios, uma tábua de frios que agrada não só o paladar, mas como os olhos. É uma entrada muito bonita, deixa a mesa muito bonita, muito alegre, muito gostoso de degustar, né? E é uma coisa simples, fácil, que muitas vezes a gente acha que é difícil, que é caro, e não. Nós vamos aqui falar um pouquinho sobre isso. E primeiramente, antes de você planejar, de você definir como fazer a sua tábua de frios, você precisa definir qual vai ser a função dela, né? Hoje nós podemos ter a tábua de frios para servir como uma entrada, né, uma entradinha. Quem nunca, assim, as famílias tradicionais, como a minha em casa aqui, a gente sempre comemora a ceia de Natal, sempre trago para as crianças o verdadeiro significado, mas eu gosto deste momento, de fazer memórias afetivas, assim como eu tive desde criança. Minha mãe sempre
fez questão de preparar a ceia de Natal, e a ceia de Natal sempre era servida à meia-noite, né? Como tradição, em muitas casas é assim. E quem nunca ouviu, ai, falta muito pro jantar, aquela fomezinha, o pessoal esperando ansioso para servir a ceia logo porque tá com fome. E a tábua de frios é uma excelente entrada, super gostosa, que eu tenho certeza que os seus filhos, seus convidados nem vão lembrar que vão ter ceia depois, porque vão se desfrutar daquele momento, do paladar gostoso, e vai curtir o processo até chegar a esperar a ceia de Natal. Eu me lembro muito de criança que a gente ficava ansioso. Ai, falta muito pro jantar, falta muito pra ceia. E isso é muito legal. E essa é uma das funções da entrada. Por isso que nós servimos a entrada. De repente o jantar vai ser servido às 8, às 9, os nossos convidados estão em casa desde as 6. Então é legal a gente servir uma entradinha, um tira-gostinho para ir forrando o estômago, preparando e confraternizando, porque nada mais gostoso do que confraternizar, conversar, viver aquele momento em volta da mesa. Então a gente precisa definir se a tábua de frios ela vai ser uma entrada ou se ela será o prato principal, a atração principal da noite. Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente for servir ela como entrada, a gente tem um cálculo da quantidade, que se estima mais ou menos 150 gramas de frios e queijos por pessoa, quando se trata de entrada, quando depois vai ser servido um jantar. E quando vai ser só uma noite dos queijos e vinhos e frios, não vai ser servido outra coisa, calcula-se, estima-se o dobro dessa quantidade. Então, se eu vou servir como entrada, é aproximadamente 150 gramas. Se será o único prato da noite, a gente calcula-se mais ou menos 300 gramas por pessoa, tá? De queijos, de frios. E se a gente for servir algum acompanhamento junto, como sempre é servido, como pães, torradas, essas coisas, a gente pode diminuir um pouquinho aí o cálculo, tá? Você pode considerar mais ou menos 100 gramas, 100, 120 gramas para entrada, 250 mais ou menos gramas se for o prato principal. Ok? Então a gente já definiu como calcular a quantidade para nossas tábuas de frios. Às vezes a gente vai montar uma tábua, pega um pouquinho de cada coisa, quando vê dá aquela monte de coisa porque rende muito e aí sobra-se muita coisa. Então a gente estima mais ou menos essa quantidade por pessoa, ok? Depois que a gente viu o que a gente vai servir, qual vai ser a função dessa tábua de frios na noite, nós vamos separar as peças que nós vamos usar. Vamos precisar de uma tábua, tá? Hoje existe vários tipos de tábua, redonda, retangular, quadrada, comprida. E se você não tem uma tábua específica para tábua de frios, não se preocupe. Você pode usar uma travessa daquelas que são bem baixinhas, retas. Já vi pessoas também que usam aqueles pratos, quem tem aqueles suplás de vidro, que são bem grandes, também dá para você montar ali e fica muito bonitinho. Você separa as suas peças. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as espátulas que a gente usa nas tábuas de frios. Muitas pessoas compram esse joguinho ou ganham esse joguinho e às vezes não sabe qual que é a função de cada espátula. Eu vou falar rapidinho aqui com vocês um pouquinho para que serve cada espátula. Essa espátula aqui, tá vendo? Ela larga, um pouquinho chanfrada. Ela é usada para queijos de estrutura média. Aqueles queijos que não é muito duro, mas que também não é pastoso, tá? O exemplo gorgonzola, queijo gorgonzola. Então eu uso essa espátula para cortar e até mesmo, por ela ser larga, eu consigo até pegar o queijo com ela mesmo e colocar no prato, tá? Nós temos também essa outra espátula, que ela é mais fina, mais compridinha, tá vendo? Tem umas que são retinhas, quadradinhas assim, mas elas são mais compridas e mais finas. Essas espátulas, elas são para queijos pastosos, que a gente, tipo creme, sabe? Aquele queijo mais molinho, tipo queijo, deixa eu dar um exemplo, a burrata, o brie, o camembert, que é aqueles queijos que é bem molinho, cremosinho. Então, ele serve como uma espátula, né? Você não precisa cortar, você mais, né, passa a espátula, ela tem o corte, que se você precisar cortar e pegar, fica o creminho, você pega o creminho com ela. A outra espátula que tem também é essa gordinha, barrigudinha, que tem uma ponta super afiada. Ela também tem corte, tá? Ela é afiada. Para que serve essa espátula? Essa espátula é para queijos duros, aqueles que são bem duros, tá? Essa pontinha serve pra gente fincar no queijo. E sabe quando a gente quebra o queijo e faz aquelas lasquinhas? É essa a função. A gente faz com a pontinha, então a gente não vai cortar o queijo. A gente finca e vai empurrando e vai fazendo aquelas lasquinhas no queijo.
E o garfinho, todo joguinho vem um garfinho. Um garfinho é um apoio mesmo para você pegar todos os queijos, ou até mesmo se for algum queijo que você precisa cortar, você pode usar como apoio para segurar o queijo e cortar. E ela é para todos os tipos de queijo, tá? É universal. Tem também os garfinhos, né? Que é parecidos com os garfinhos de fundir, mas eles têm cabinhos mais curtos, que serve para você pegar os queijos também na tábua e pôr no prato, bem legal. Ou você pode usar os garfinhos normais também, se você não tiver esses utensílios próprios, você deixa o garfinho normal na tábua para a pessoa se servir, né? As colherzinhas ou espátulas para patês, nós vamos falar um pouquinho sobre a função do patê na tábua de frios. Então a gente já separou as peças, a gente já conhece aquilo que a gente vai precisar para montar a nossa tábua. Já conhecemos as espátulas que tem aí no mercado e vamos começar com a montagem da mesa, a escolha dos ingredientes. O segredo para uma tábua bem harmoniosa, uma tábua que agrada todos os paladares, está na escolha daquilo que você vai colocar nela, tá? Então, os queijos é aconselhável você misturar sabores e texturas. Como assim sabores e texturas? Numa tábua, a gente coloca no mínimo 3 tipos de queijo. Ou você pode colocar a quantidade que você quiser, do gosto que você quiser. Mas geralmente a gente coloca 3 tipos de queijo e nós misturamos textura. Vamos falar primeiro sobre textura. O que é textura? Existe 3 texturas, aqueles queijos que são bem duros, tipo aquele grana, o parmesão, aquele emmental, que é um queijo bem duro, né? Então ele é um tipo da textura dura. Tem aquela textura média, que é aquele queijo que é firme, mas ele é cremoso. Igual o Gouda, a mussarela, é um queijo firme, mas ele é cremoso, né? E tem o queijo de textura mole, né? Que é aqueles mais pastosos, como eu disse aqui, a burrata, o brie, que é um queijo bem molinho. O brie, inclusive, ele é usado muito em forno, né? Aquece ele no forno, em volta fica uma casquinha durinha, quando você corta ele chega a derreter. É muito gostoso, tanto o brie quanto o camembert, dá para você fazer o forno. Tem receitas deliciosas deles envolvidos em massa folhada. Se vocês quiserem ver o passo a passo como faz esse queijo na massa folhada, eu tenho lá nos destaques na minha página, Mesas da Havana _Furlan. Depois vocês correm lá e dão uma olhadinha, lá tem a receita, tem passo a passo de eu fazendo esse queijo na massa folhada. Ele fica muito gostoso, a sua textura é cremosa então, tá? Então a gente mistura a textura, duro, médio e pastoso, tá? Os cremosos. E também o paladar, o sabor. Existe aqueles queijos que tem um sabor muito forte, bem acentuado, como gorgonzola. O gorgonzola é um tipo de queijo que ou você ama ou você odeia, por causa do sabor dele bem acentuado, bem forte. Aqui em casa a gente gosta bastante dele, mas as crianças já não gostam. Eu e meu esposo gostam, mas as crianças já não gostam, porque o gosto dele realmente é muito forte, tá? Aqueles queijos que tem sabor médio, né? Que é a mussarela, o cheddar, o Gouda, esses queijos mais conhecidos, tem um sabor, ele não é fraquinho, mas também não é aquele sabor forte. E tem os queijos de sabor bem suave, como mussarela de búfala, a burrata, como eu já disse, o brie, o camembert também é um queijo bem suave, que tem um sabor bem suave. Então por que a gente mistura textura e sabores? Para conseguir agradar o paladar de todo mundo, né? Embora queijo é muito difícil não gostar, mas tem quem não goste dos sabores mais acentuados, enfim, então a gente faz essa mistura de texturas para agradar o paladar. Okay? Depois que a gente escolher os queijos, nós vamos escolher então os frios, que seriam os embutidos, né? Os artigos de charcutaria, que seria salame, pepperoni, presunto cru, presunto de Parma, copa, lombinho, essas infinidades que a gente tem aí no mercado, e também de acordo com o paladar. Escolha sempre essa parte de frios, né, de embutidos, pelo menos 2 opções. A sugestão de uma tábua é que no mínimo tenha 2 opções dessa parte, e aí você escolhe de acordo com o seu paladar, com o paladar dos seus convidados, aquilo que vocês gostam para colocar na mesa. E agora a gente vai para os acompanhamentos. Os acompanhamentos têm uma função, tá, na tábua, não é só enfeitar, mas um exemplo, o pão, torrada, grissini,
as torradinhas que a gente coloca, bolachinhas, a gente sempre opta em colocar aqueles que não tem sabor, tá? Para não atrapalhar o sabor do queijo. Mas o pão, além de dar uma saciedade melhor na tábua, ele não deixa assim muito enjoativo, né? Você comer só o queijo, só isso. Então o pão, a torrada, ele serve para limpar o seu paladar de uma degustação para outra. Então de repente você come um queijo muito forte, e depois você quer comer o suave, é lógico que se você comer em seguida você nem vai sentir, né, a suavidade do queijo. Então a gente come um pão, uma torradinha, alguma coisa assim para limpar o nosso paladar entre uma degustação e outra, certo? Usa-se muito também na tábua de frios mel. Tem lugares específicos que vendem as tábuas que eles falam que o mel é essencial, é indispensável o mel numa tábua de frios. Por quê? Porque o mel, a doçura do mel, tira a acidez dos queijos, então faz com que você tenha uma harmonização melhor. Você não come, não fica pesado no estômago, aquela acidez, aquela sensação de passar mal. Então as geleias de frutas, o mel tem essa função de tirar a acidez do queijo e casa-se super bem. Um exemplo, aquele queijo brie que eu gosto muito, se você comer ele com uma geleia de damasco, uma geleia de pimenta, dá uma explosão de sabores e combina super bem, fica uma delícia. Então as geleias, mel, você pode colocar também na tábua de frios. Frutas também tem essa função de limpar o paladar do queijo, do salgado do queijo, do salgado dos frios, dos embutidos. Aí uma coisa doce, limpa esse paladar. As frutas muito colocadas, muito usadas em tábuas de frio sempre são uvas, dê preferência para aquelas que não tem caroço, para facilitar a vida dos seus convidados, né? Não precisar ficar tirando os carocinhos na boca. Uva, morango, frutas vermelhas no geral todas combinam, harmonizam-se super bem com a intensidade do queijo dos frios. Então as frutas é muito gostoso, as frutas vermelhas você pode colocar, maçãs, peras, figos também é gostoso, frutas secas como damasco, tâmara, ameixa, uva passa também casa-se super bem, é muito gostoso, deixa bem harmonioso os sabores. A gente pode investir também em conservas, né? Azeitonas também, dê preferência para azeitonas sem caroço para facilitar a vida dos seus convidados. Pode colocar picles, aquelas cebolinhas em conserva, vai da sua criatividade. Eu gosto muito de colocar aqueles tomatinhos cerejas, você pode pôr cogumelos também na tábua de frios, que vai casar super bem, vai ficar uma opção a mais, uma diversidade a mais para agradar os paladares e fica super gostoso a gente colocar essas opções na nossa tábua de frios, tá? Que mais a gente pode colocar? Eu gosto muito também de patê. Eu sempre coloco uma pasta, ou um patê, ou um creme. Por quê? Porque o pãozinho e os patês eu procuro colocar mais os suaves, tá? Um patê de ervas, um manjericãozinho, muito gostoso também, você viu, eu sempre faço aqui aquele tomate confit, eu não sei se vocês conhecem, é aquele tomatinho assado com especiarias, com temperinhos, regado no azeite, conservado no azeite. Ele é um tomate assado que fica divino, muito gostoso. Eu também tenho a receita dele, o passo a passo de como fazer esse tomatinho lá nos destaques, lá na minha página, mesasdavana_Furlan. Se vocês quiserem aprender, dá uma olhada, dá uma passadinha lá. Quando a gente faz burrata ou serve esses tomatinhos cerejas que eu gosto bastante, você pode colocar também um molho pesto, é uma opção que fica muito gostoso, casa muito bem com queijos e essas coisas. O molho pesto, eu também tenho a receita dele, passo a passo lá nos meus destaques, se vocês quiserem ver. Então, é uma infinidade de opções que você pode colocar. Basta você ver o seu paladar, aquilo que você gosta, que te agrada os seus convidados, e usar a criatividade e montar essa mesa. Agora eu vou pedir licença para vocês, eu vou virar minha câmera, porque eu quero mostrar para vocês como que a gente monta, tá? Como que nós vamos montar essa tábua. Eu acho que eu vou tirar daqui que fica mais fácil para eu mostrar de pertinho para vocês. Então, vamos lá, pessoal. A gente já escolheu os ingredientes que nós vamos usar, né? As nossas opções. Já descobrimos se nós vamos montar uma tábua grande, uma tábua pequena. Essa é uma tábua minha que eu tenho bem grande, que eu consigo colocar tudo nela, tá? Acho que ela tem acho que uns 80 centímetros. Essa tábua também é da Maria Mimos Decor.
tá? Eu comprei dela. Então, aqui a gente vai começar a montar a nossa tábua. Primeiro passo para montar a tábua e deixar ela harmoniosa. Sempre começar pelos queijos, tá? Um exemplo, aqui eu tenho 5 opções de queijo. Então, eu vou dividir a minha tábua em 5 partes, ok? Então, eu começo colocando meu queijo. Deixa eu empurrar aqui para vocês verem. Eu distribuo ele de uma forma harmoniosa na minha tábua. E assim, gente, a gente vai montando, vai tirando se precisar, tá? E eu vou mostrar pra vocês os queijos que eu escolhi. Esse é o queijo Emmental, que ele é bem duro. Esse é o Gouda, que é o médio. Esse é o Camembert, que ele é bem pastoso. E esse é o Gorgonzola, que também é médio. E aqui é um queijo Frescal Light, tá? Eu gosto muito desse queijinho, ele é bem macio, bem suavezinho o sabor. E ele é um dos queijos mais light que tem, não engorda muito. A dica é, o queijo, quanto mais escuro, mais gordura tem. Então, mais fonte calórica ele tem, certo? Os branquinhos são mais suaves. Então, vamos correr aqui com o tempo. Depois eu separei aqui, gente, ó, tomatinho cereja, azeitona sem caroço, patezinho de manjericão, o meu tomate confit e a minha geleinha de damasco, tá? Como eu já separei os queijos, eu vou colocar os potinhos, então, para criar uma harmonia, para eu distribuir bem, tá vendo? A minha tábua e encaixando os pedacinhos, certo? Coloco um embaixo, um em cima. Se não ficar legal, você tira e coloca de novo e não tem problema. A gente vai encaixando a forma como fica mais bonitinho, certo? Ó, distribuí meus 4 potinhos de uma forma harmoniosa, tá vendo? Um embaixo, um em cima, um embaixo, um em cima. E os queijos da mesma forma, eu posso ir colocando ele nos espaços, certo? Vou virar aqui o meu queijinho. Deixa eu tirar a aguinha dele que ficou fora da geladeira. Aqui no cantinho, ó que gracinha que fica esse queijinho. Ele tá com um pouquinho de água porque eu deixei ele fora da geladeira. A gente coloca de uma forma harmoniosa, que vai casando, tá vendo? Já consegui distribuir bem a minha tábua. De uma forma harmoniosa. Deixa eu mudar pra cá que eu não gostei assim. Tá vendo? Coloquei as peças grandes. Vou colocar aqui também as frutas que eu esqueci de pegar. Só um minutinho que eu vou pegar rapidinho. As frutas. Eu escolhi uva, que é uma das frutas que as crianças mais gostam aqui em casa. E você pode pôr mais de uma opção se você quiser. Eu vou achando os buraquinhos onde se encaixa melhor, tá vendo? Ó, e vou ajeitando. A intenção é a gente preencher todos os espaçozinhos. O queijo, gente, a gente pode deixar ele inteirinho assim, ou a gente pode já fazer umas fatias nele e cortando, tá? Acho que eu não vou conseguir cortar aqui com uma mão só, mas vocês podem deixar uns pedacinhos inteiros, uns pedacinhos cortadinhos, que fica charmosinha também na mesa, tá? Eu vou achar mais um lugarzinho para colocar uma uvinha aqui, para dar uma cor. E eu vou distribuindo, ó, de acordo, para ficar harmoniosa a tábua, tá? Vou colocando aqui. Agora eu vou colocar os embutidos. Os embutidos, ele tem um segredinho pra ficar bonitinho. Eu deixei um aqui sem dobrar pra vocês verem, tá? Uma forma da gente colocar ele ficar bonito na tábua, a gente dobra ele assim no meio, dá uma apertadinha aqui no meio e dobra de novo. Ele fica dobradinho assim. Eu já deixei os outros todos dobradinhos, porque é mais fácil pra montar aqui na hora e não perder muito tempo. E a gente vai encaixando ele nos cantinhos dobradinhos, de forma que vai ficar parecendo uma florzinha. Vai abrir um pouquinho, mas ele ocupa menos espaço e a gente vai tampando os vãozinhos, tá? Aqui eu escolhi salame, pepperoni, que é um salame mais apimentado, e o peito de peru, que é o que o pessoal, as crianças aqui em casa mais gostam, tá? Ó, então eu vou colocando, vou espalhando nos cantinhos, vou alternar aqui, vou colocar um peito de peru
Desse ladinho. E a gente vai encaixando agora todos os espaçozinhos vagos que a gente tiver. Olha como fica bonitinho, parece uma florzinha, tá vendo? Essa é a mesma forma, tá, gente? Ele é assim, eu pego, dobro no meio e no meio de novo. E ele fica igual uma florzinha. E eu vou encaixando nos buraquinhos. E aqui dá pra ir apertando, quanto mais apertar, mais vai caber, mais a gente vai colocando, tá? Vou colocar aqui o pepperoni. E a gente vai colocando um pouco de cada. De repente, você vai receber uma quantidade grande de pessoas e você não tem uma tábua de frios que comporte a quantidade para todo mundo, tá? Uma das opções é fazer igual eu fiz aqui, deixar tudo arrumadinho, para na hora você só repor. Quando você vê que vai acabando a tábua de frios, você vai repondo. Tá vendo que rapidinho você repõe, rapidinho você coloca e fica bonitinho. Porque nem sempre, se a gente vai fazer uma confraternização grande, não tem, às vezes, nem espaço para deixar aquele monte de coisa, a gente vai substituindo, né? E não tem problema, tá? Bom, aqui eu já coloquei frios, aqui eu vou colocar mais um pouquinho desse daqui. Só que eu não vou pôr muito porque eu ainda tenho mais coisas para colocar, que são as castanhas. Vou pôr só umas para ficar bem bonitinho nesse espacinho. Tá vendo, ó, como que ela já vai enchendo? Mas observem que ainda tem espaço vazio, né? Nesse espaço vazio dá pra gente colocar muita coisa ainda. Aqui eu tenho os damasco e tenho ameixa. Tá? Que eu vou estar colocando damasco e ameixa. O damasco e ameixa é uma coisa bem legal, porque dá um colorido na tábua. E fica muito bacana, ó, o laranja do damasco. Gosto de colocar morango também, o morango dá uma sensação bonita na mesa. Aqui, embora aqui eu já tenho o tomatinho que deu já o vermelho. Então eu gosto também de misturar e mesclar também as cores na mesa, tá? Fica muito legal. Ó, coloquei damasco aqui. Vou colocar aqui um pouco de ameixa. Uvas secas, aquela uva passa, né? Se vocês gostam de colocar também, por ela ser bem pequenininha, eu aconselho a colocar em potinhos, desse jeito, tá vendo? Por quê? Porque ela não cai, porque ela, por ser muito pequenininha, cai muito, né? Então, eu gosto de colocar... E outra coisa, essa tábua, ela é retangular. Quando se faz uma tábua redonda, essas pequenas... peças pequenininhas, a gente procura colocar sempre no centro para não cair, para não derrubar. Tá vendo? Ó, já encaixei bem direitinho aqui. Agora eu vou colocar um pouco de castanha. Eu gosto dessa castanha, que é a castanha do Pará. Você pode colocar nozes também, pode colocar amêndoas, a castanha, o nuts que você gostar. De preferência do seu paladar. Aqui eu gosto de cortar um pouquinho dos queijos, tá, gente? Eu só não vou cortar agora, que com uma mão só eu vou fazer arte, vou derrubar tudo. Ó, sobrou um espacinho aqui, eu posso vir colocando mais salamezinho. Ó, eu já coloquei um pouquinho de cada coisa que deveria colocar. Faltou aqui a minha geleia. Geralmente eu gosto de colocar a geleia em cima do camembert, que fica muito legal, muito bonito. Mas se na sua casa tiver quem goste do queijo, mas não goste da geleia, uma opção é você servir separado, tá? Então, vou colocar o potinho aqui separado, que aí a pessoa se serve no prato. Mas a maioria das tábuas já vem com queijinho, já com a geleinha em cima. Observem que ainda tem os buraquinhos, tá vendo? A gente consegue aproveitar todos esses buraquinhos. Aí você olha o que mais que você pode colocar. Geralmente a gente coloca as coisas pequenas nos buraquinhos e vai enchendo, aproveitando cada espacinho, ó. 3 damasquinhos aqui. Posso colocar mais umas uvas. Se não couber o cacho inteiro, você corta e coloca os carocinhos para ir enchendo e ficar bem bonito todos os cantinhos. Aqui eu vou colocar mais ameixa. Eu gosto muito das frutas doces na tábua, então a gente come bastante. Mas eu aqui em casa, né? Os meninos gostam mais dos frios mesmo. Tá vendo? Essas pecinhas, ela cai na ponta. Ó, sobrou uns espaçozinhos aqui, eu posso encher de salaminho. E a dica é aproveitar todos os espaços.
De repente você apertando, sabendo montar a tábua, você nem precisa de uma tábua muito grande para servir uma quantidade grande de pessoas, tá? É só você ir apertando e enfiando. Olha que bacana que já ficou a nossa tábua. Tá vendo? Ficou uma graça. Super bonitinha. E depois as quantidades que sobrou, você pode ir repondo conforme a tábua for esvaziando. Certo? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os pães. Os pães nunca cabem, pelo menos as tábuas que eu monto, eu não coloco os pães junto, tá? De repente você vai montar uma tábua dessa, a tábua é enorme, você vai montar uma tábua só para você e pro seu esposo. Em cima da tábua mesmo, você pode arrumar um cantinho para colocar a florzinha, fica super legal, super charmosa. Um lado da tábua você pode deixar para colocar os pães. No meu caso, como eu montei uma tábua grande mesmo, eu gosto de colocar os pães separados. Eu vou falar aqui um pouquinho dos pães para você. Ó, deixei uma outra tábua. Eu deixei uma parte dos pães já cortado para facilitar os convidados, tá? Você pode até deixar uma parte cortada com a faquinha no canto também da tábua. Aqui eu gosto muito dos grissines, tá? Então eu deixei aqui uma tacinha de sobremesa que eu vou adaptar para colocar os grissines. Ele fica super bonitinho, fica super gostoso, principalmente quando tem um patezinho, que a gente molha no patezinho e come. Quebra super o paladar, né? Limpa bem o paladar, quebra o enjoativo do queijo. Ó, o grissino geralmente ele é muito grande, sempre vem quebrado, mas mesmo quando não vem quebrado, eu gosto de quebrar no meio, porque senão fica aqueles palitos, não fica muito bonito na mesa, né? Então eu sempre parto eles no meio para ficar mais bonitinho e mais harmonioso na mesa. Aqui eu tenho um pão italiano, os grissines, e aqui tem umas torradinhas integral que eu gosto bastante, que cai super bem também e deixa a tábua super bonitinha. Tá? Você pode colocar também uma torradinha, aquelas que você faz em casa mesmo, com um leve temperinho de azeite e ervas, que fica legal. Fica muito bacana também. Ó, tá vendo como a gente montou rapidinho? Não é muito trabalhoso. Só vou organizar aqui os espaços para vocês verem ela bem bonita na mesa. De forma bastante harmonia. Tá? Então a gente sempre deixa os pães, a tábua. Olha que lindo que fica. Flor sempre, né, gente? Deixa a decoração linda. Sempre. Deixa eu ver que a Gislaine tá perguntando. E pode fazer ao invés de uma tábua, duas menores? Gislaine, amei a sua pergunta. Deixa eu falar, gente, é muito interessante essa pergunta que a Gislaine fez. Veja bem que essa tábua minha, ela é fina e ela é comprida. Na minha mesa aqui de 6 lugares, tá? Eu sempre uso ela, eu coloco ela no centro. Então, ela comporta todos os convidados da mesa, porque ela é grande, todo mundo vai conseguir ter acesso a ela. Mas, se você tem uma mesa muito grande, a sua tábua é aquela redonda ou uma tábua menorzinha assim, não só pode, Gislaine, como é aconselhável, ao invés de fazer uma única tábua, essa mesa é muito grande, fazer de repente 3 tábuas pequenas. Entendeu? Por quê? Porque é mais fácil. Observem que a tábua de frios é algo íntimo, né? Todo mundo vai pegar a mão, todo mundo vai comer junto, todo mundo tem que ter acesso à tábua. Então, de repente, se sua mesa é muito grande, o ideal mesmo é que você faça, de repente, 3 mini tábuas, para que as pessoas tenham mais fácil acesso à tábua. A única aconselhável a recomendação que eu dou é padronizar. De repente faz as 3 tábuas iguais, o que tiver numa tábua tiver na outra, para não acontecer aquela coisa. A pessoa que está sentada na ponta da cadeira querer pegar a comida que está na outra ponta, né? Para não fazer aquela bagunça. Então, muito legal montar 3 tábuas menores, distribuir na mesa, ou então você pegar e deixar a tábua no aparador, de repente no aparador, e as pessoas levantam, se servem e sentem-se na mesa. De repente você não tem as 3 tábuas pequenas, né? Tem só uma bem grande, então a gente coloca assim.
Ah, minha amiga pastora Fernanda, lá de Pouso Alegre. Que delícia ver você aqui, Fer. Fiquei feliz, viu? Que bom que você gostou. A Maria, minha amiga, também está dizendo que gostou. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Saudades, Aline. Minha amiga linda de infância, Leinha, também está aqui. Dá fome mesmo. Gabriela, essa tábua tá me dando fome já. Tô com a minha sexta-feira ganha já. Gente, olha, e não tem erro, tá? Então, só pra gente recapitular que nossos minutinhos estão voando. Se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem me fazer, ainda pode fazer, tá? Esse daqui é o meu tomate confit. Tenho a receita lá nos meus destaques, tá? Queijinho branco de Minas Frescal, um queijinho light, bem suave, bem pastosinho, gosto muito, tá? O gorgonzola, que é um queijo forte, sabor acentuado, patezinho de ricota com manjericão, também super gostosinho. O meu queijo camembert, tá? Que também é suave, Gouda, que é um queijo médio. E esse é o emmental, tá? Que é um queijo bem duro, bem gostoso também. Meus tomatinhos, para quem tá de dieta, é uma boa opção na tábua, tá? Colocar tomatinho, cenourinha, super gostoso. E essa é a nossa mesa, pessoal. Já falei para vocês aqui, ó, nunca se esqueçam de colocar, tá? Ó, aqui as pazinhas para os convidados se servirem, né? As espátulas para os queijos, a gente já pode deixar assim. Ou a gente já deixa as espátulas no queijo, ou você pode também deixar uma bandejinha como essa do lado, com todas as espátulas necessárias, certo? Para colocar. Ou você já pode colocar. Uma dica também, quando você vai montar uma tábua bem grande, que às vezes tem algum queijo picante, alguma coisa assim com pimenta, alguma coisa desse tipo, é aquelas plaquinhas. Existem umas plaquinhas com os nomes dos queijos para você sinalizar quais são os queijos. E isso é muito legal, muito bacana também, porque de repente você vai fazer uma tábua dessa para um evento grande, onde vai ter muitos convidados. E, então nem sempre você vai poder estar lá anunciando o que é cada coisa, ou os convidados não se sentem à vontade de ficar perguntando para que de cada coisa. Então a gente já deixa tudo certinho, anunciado lá certinho, o que é cada queijo, para ninguém ter uma surpresa desagradável, de repente pegar um queijo que não gosta, certo? E olha, as faquinhas, as espátulas em cima da tábua, gente, elas acabam enfeitando também. Olha como fica bonitinho. Quando tem as plaquinhas com o nome dos queijos também. Deixa super fofo, super legal. E essa foi a nossa tábua de frios. Eldinha, obrigada, amiga. Que bom que você gostou. Maria Paula também gostou, falou que lindo. Saudades também, viu, Fer? Leinha também disse que gostou da tábua. Meninas, e essa é a minha inspiração para vocês, tá? Uma boa pedida, uma ótima opção para o final de ano. Fazer uma mesinha a sós para o namorado, para o marido, curtir um momento a dois, também é super gostoso. Fica uma mesa que dá para você usar em várias ocasiões. Fica fino, tá, gente? Como eu estava falando dos queijos, existe queijos para todos os tipos de bolsos, tá? Queijos que são bem caros, mas tem queijos, esses os que eu usei são os queijos mais básicos, um valor mais acessível. Então, aquilo que eu falei, com sabedoria, administração, com pouco se faz muito. Então, dá para fazer algo fino, bonito, elegante, com pouco. E só uma dica, gente, na hora de servir, tá? Se você for fazer a tábua de frios como prato principal, a gente usa esse prato de sobremesa com talheres de sobremesa para servir, ok? Se a gente for fazer ele como uma entrada e posteriormente a gente vai servir a refeição, a gente usa o prato raso para refeição, o prato de sobremesa por cima para a entrada. Então come-se, usa o prato de sobremesa para o apoio, né? Você vai comer a sua entrada, depois é retirado o prato de sobremesa na mesa e fica o prato raso para a refeição. Mas se a noite for exclusiva de queijos, frios e tal, a gente usa só o prato de sobremesa, certinho? E aí a harmonização com a bebida vai do seu gosto, tá? Suco de uva, para quem não bebe bebida alcoólica, cai muito bem. E para os que bebem bebida alcoólica, vinho tinto é o que harmoniza com tábua de frios. Um grande beijo para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado.
A Maria está dizendo aqui, com pouco se faz muito. Verdade, Maria, tem que ter sabedoria e saber escolher os ingredientes, correto? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inspirem, se animem para a passagem de ano, Natal, passar um momento de agradecimento ao Senhor, porque este ano foi um ano ao qual o Senhor nos permitiu chegarmos até o fim e graças a Deus por isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz.